Oi, turma! Bem-vindos a mais um vídeo. Eu me importo com você. Como vocês estão? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar usando máscara e se tiverem algum contato com o mundo exterior, manter a higienização das mãos e usarem o álcool gel, ok? Nos últimos vídeos nós estávamos fazendo os convites para o aniversário da aba e nesses vídeos agora a gente vai trabalhar um outro tipo de arte. Também vão ser convites, mas vão ser convites para a live da professora Carol. E ela vai trabalhar um tema sobre grafite, ok? Então, provavelmente vocês devem ter algum conhecimento um pouco superficial sobre grafite, mas vamos lá. Grafite é uma arte conhecidamente como uma arte urbana, ou seja, a gente consegue encontrar nas ruas e em espaços abertos para que todas as outras pessoas consigam ver. Diferente de artes que ficam em outros locais que nem sempre são tão acessíveis, como por exemplo, museus. Eu sei que museus, em sua grande maioria, tem algum dia que é gratuito, mas às vezes o deslocamento até aquele local não é tão fácil. Então, o grafite ele é uma arte bem acessível, que provavelmente vocês já devem ter tido contato, principalmente porque na aba tem os grafites, feitos, aliás, pela professora Carol, e aí a gente pode explorar isso usando alguns efeitos que tem lá dentro do Photoshop Sketch. Ele tem uma parte dos pincéis que faz uma textura de tinta bem similar com essa textura de grafite, ok? Então, lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like. Se você tiver alguma dúvida, escrever aqui embaixo nos comentários. Terminou de fazer o seu projeto, envia pra gente via WhatsApp com o seu nome. Lembrando sempre, se tiver algum tipo de modificação que precise ser feita, a gente vai passar essa modificação para você. Se não, a gente deixa o seu projeto guardado bonitinho lá junto com os outros, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Como vocês já sabem de costume, vocês vão fazer o desenho à mão e essa ilustração vocês vão tirar uma foto com o seu próprio celular e lá no Photoshop Sketch vão abrir uma camada de imagem pegando essa sua foto do seu desenho na sua galeria. Então, assim, eu corto essa parte porque a gente já sabe que é focado nisso. Então, pegou o seu desenho, pegou da galeria, já abre uma camada com essa foto, ok? Essa foto você sempre vai diminuir a opacidade e vai começar a trabalhar por pedaços, sempre respeitando a questão das camadas. Então, os elementos que eu tenho no meu desenho principais são essa moitinha, essa graminha que eu coloquei no canto, a palavra live com a Pro Carol desenhada e as borboletas. E tudo isso eu posso fazer separadamente. Eu vou usar só um pincel, que é esse pincel que tem esse estilo meio manchadinho. Ele lembra bastante a pigmentação de um spray mesmo. Se vocês passarem com o dedo bem de leve, ele realmente parece um spray. E é justamente isso que eu estou fazendo com essas flores. Então, eu estou dando vários cliquezinhos com o dedo na minha tela, né? Para poder ficar com essa marcaçãozinha meio manchada, entre aspas, mas aqui é o efeito que eu quero que fique para as minhas flores. Na sequência, eu vou partir e fazer as borboletas, que vão ser bem simples. Então, o que eu faço? Eu deixo meu pincel com 100% da opacidade e faço ela por inteiro. E depois, eu vou vir com o meu pincel bem fino, na cor preta, e fazer o contorno. Eu tentei fazer o contorno com a cor branca em um teste, e a cor branca não fica legal, porque o que acontece? Esse pincel, por mais que ele simule essa ideia de ser um spray, o spray branco, mesmo em 100%, ele fica muito claro. E se eu colocasse numa outra camada separada, ele poderia acabar ficando estranho o efeito. Então, o que acontece? Eu fiz com a cor preta, mas se vocês quiserem tentar fazer com outra cor, por exemplo, fazer com azul escuro, algo do tipo, não tem problema nenhum, ok? Eu fiz com o preto para poder realmente ficar marcadinho, como se fosse um contorno de um grafite. Aqui eu tô fazendo esses mini detalhes para parecer que é o movimento que a borboleta fez enquanto ela estava voando. E agora a gente vai partir para Pro Carol. Então, o que eu vou fazer? Vocês estão percebendo aqui, ó, eu fiz o desenho seguindo o desenho original. Só que esse espaço em branco,
ele é o espaço do sketch. Então, eu tenho que aumentar o meu desenho. Ou seja, se na folha, que é a fotografia, o meu desenho tinha perna curtinha, aqui, na verdade, ele pode ter a perna um pouquinho maior, porque é o espaço certo. Então, sempre que tiver essas bordas meio brancas, elas não são bordas, elas são o seu espaço de desenho dentro do sketch, ok? Então, fiz aqui a perninha dela, respeitando o espaço, e fiz a minha camiseta. Lembrando que eu só tô contornando as cores que são muito claras, porque senão elas vão ficar estranhas. Fica parecendo que elas só são um objeto meio solto. E como eu queria que fosse uma camiseta, acho que faz mais sentido já deixar o contorno no lugar certinho. Na sequência, vocês vão ver que eu vou fazer a mãozinha, já arrumando os detalhes do dedo. E aí eu percebi que essa parte da mão ficou um pouco grossa. Então o que eu vou fazer? Vou voltar com a minha borracha e arrumar esse pequeno detalhe. Esse desenho, ele é praticamente feito 2 vezes. Você vai fazer o rascunho lá na sua folha de papel, tirou a foto e depois você vai refazer ele usando a ferramenta dentro do Sketch, que é essa ferramenta de pincel que simula um pouquinho o spray, mas que basicamente deixa esse efeito de tinta. Uma dica que eu dou para vocês é: quando vocês estiverem fazendo, procurem trabalhar bem essa questão da opacidade, de deixar o pincel mais fraco ou mais forte e de mudar o tamanho do pincel, porque isso vai fazer bastante diferença pro efeito. Então, por exemplo, lá na moitazinha, eu queria que ela tivesse só uma cor. Então, eu deixei o pincel em 100% com um tamanho relativamente grande. E aí, eu fiz a moita por inteiro. Já para fazer, por exemplo, o cabelo da Pro Carol, eu quero fazer toda a textura do cabelo, então eu vou montar um pincel que seja grande, só que com opacidade mais baixa, porque quando ele passar por cima do outro, ele vai dar essa nuance de cor. Para poder finalizar o cabelo da Pro Carol, eu continuo com o mesmo pincel, diminuo bastante o tamanho dele e deixo a opacidade bem clarinha, e aí eu vou fazendo movimentos de vai e vem circular para poder ficar essa impressão de cabelo cacheado. Lembrando, o tema é grafite, então vocês têm bastante liberdade de fazer letras estilizadas, de fazer um desenho 100% no seu estilo, para o convite dessa live ser bem especial e bem desenhado. Então, assim, usem bastante a criatividade de vocês. Se vocês tiverem alguma dificuldade nas letras, segue aqui uma outra dica. Você pode tentar fazer ela totalmente reta e vai sair uma letra estilizada, só que bem quadradinha. Ou aproveita que o pincel ele já tem a borda naturalmente redonda, deixa ele grande e escreve com a ponta do seu dedinho, que foi praticamente o que eu fiz. Eu já sabia que esse pincel tinha esse acabamento arredondado, eu só fui lá e usei ele na posição que eu precisava, ou seja, bem grande, e só fui preenchendo o espaço dentro, ok? Fica uma dica para vocês, pesquisem no Google letras estilizadas ou letras de grafite, que aí vocês vão poder usar essas letras na ilustração de vocês, ok? Então, sempre respeitando as etapas, fazer a ilustração à mão primeiro, fotografar e depois abrir ou no Sketch ou no Illustrator, ok? Para finalizar aqui as minhas letrinhas, eu tô colocando um brilho, né? Que nada mais é do que o meu pincel com opacidade mais baixa com uma cor clara. E para terminar de vez o meu desenho, eu vou fazer o fundo. O fundo, o que eu percebi, que ele não ficaria legal se ele ficasse só uma cor. Então eu decidi fazer como se fosse realmente um muro, só que mais baixo. Porque a ideia inicial é que o fundo fosse inteiro um muro só. E é o que eu fiz. Eu cortei uma parte desse muro, pintei um céu na parte de cima, para realmente parecer que a Pro Carol está grafitando a palavra live. E que no fundo desse meu muro eu tenho aí um céu, que é um cenário acontecendo, ok? Eu deixei para fazer por último, porque essa camada ela vai ficar lá embaixo no final, depois de todas as outras camadas. Lembre-se que tudo que você faz fica salvo lá na sua galeria, é só enviar pra gente pelo WhatsApp com o seu nome, ok? Então, para finalizar o vídeo,
Lembrem sempre, o tema, apesar de ser grafite, vocês têm total liberdade de procurar outras imagens e fazer sempre a ilustração à mão e depois passar essa ilustração pro sketch, ou se vocês preferirem usar os efeitos do Illustrator Draw, não tem problema nenhum. Então, só para reforçar, lembra de se inscrever no canal, assinar o sino de notificações para receber quando os vídeos forem postados. Deixe os seus comentários aqui embaixo, caso vocês tenham dúvidas técnicas, é sempre aqui nos comentários. Terminou o seu projeto, envia pra gente via WhatsApp. E é isso. Lembrem-se de usar bastante a imaginação de vocês. Como se trata de um tema de grafite, vocês podem fazer bem colorido, similar com o que a gente fez no Cubo Mágico, que é um convite bem cheio de cores, certo? E é isso. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!